Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo maravilhoso. Esse vídeo é aquela continuação daquela parte, né, de comentar sobre os jogadores que temos, né, no Fluminense, no plantel do Fluminense, pegando como fonte base o Transfer Market, certo? Então, como é que é a estrutura desse vídeo, né? É justamente pegar todos os centroavantes que temos, certo? E comentar sobre algo. Só que eu vou comentar bastante, eu vou comentar sobre um centroavante que pra mim não é centroavante e que vai ser muito interessante a gente comentar por que eu não acho centroavante e qual que é a minha análise sobre isso, certo? Eu tô falando somente apenas de 2023, ou seja, eu tô falando de uma baixa estrutura para ver se realmente a gente precisa de alguma contratação para aquele local, certo? Fechado? Fechado? Então bora pro vídeo. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho... Uma outra coisa antes de fazer o triplo C, certo? Que é o seguinte. Eu tô pegando... Eu quando falo com vocês sobre os jogadores e a estrutura do Fluminense, primeiro eu tô falando da estrutura do vídeo. Eu pego os jogadores do Transfer Market, faço uma... pego ali os jogadores que estão na posição específica que eu tô falando, e depois eu jogo pra galera sobre o que eu acho a partir dessa estrutura que temos de 2022. Beleza? Basicamente é isso. A segunda é as métricas do Fluminense, certo? É pensar como que o Fluminense vem contratando, muito com a gestão Mário Bittencourt, se ele for continuar no Fluminense. Mas eu tenho que ter alguma coisa para me colocar ali, alguma informação, né? Então, realmente, o Fluminense, você tem que entender melhor isso tudo para realmente poder ajudar a compreender a estrutura de que o Fluminense pode montar para 2023. Porque as pessoas acreditam que é o seguinte: eu vou montar aqui uma estrutura, certo? Eu sou eleito, eu vou montar uma estrutura aqui do que eu penso. Só que, cara, você tem vários jogadores nessa própria estrutura. Essa estrutura ela não some, porque assim, acabou seu mandato, você perde todos os jogadores e aí você tem que contratar de novo jogadores. Não é assim que funciona, certo? Então assim, você tem que pegar muito do que você já tem estrutura atual para realmente a gente poder começar a ver quais posições que precisam ou não precisam de contratações, certo? E hoje eu vou falar sobre centroavante. A partir das métricas, quais são as métricas atuais? É a métrica justamente de renovação de contrato, se vai ter renovação de contrato ou não. A idade das pessoas, de como que o Mário Bittencourt tratou a idade das pessoas. E de realmente como é que o Diniz está tratando aquele próprio jogador, certo? Então, reconhecendo essas métricas, vou fazer um pedido para você aqui. Faz o triplo C. Sabe o que é o triplo C? Vou fazer dois pedidos. Faz o triplo C. Curta, comente e compartilhe. Isso vai me dar engajamento no meu canal. Cara, eu tô recebendo muito comentário, muita inscrição e muita curtida. Então eu agradeço muito a vocês, certo? E também queira se inscrever no canal. Caso você não dê triplo C e nem se inscreva no canal, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C? Ou quer que o Fluminense continue disputando no G4 desse Brasileirão? Fica a critério de você. Então vem para mais esse vídeo e outros vídeos também no canal que são importantíssimos para você entender o Fluminense numa visão de um psicólogo, tá bom? Então vamos lá. Eu já vou eliminar logo um que para mim não é centroavante. Que está aqui escrito como centroavante, mas não é. Mas foi contratado e pensado como centroavante, que é o Alan. Certo? Por que eu vou eliminar o Alan? Porque para mim o Alan, eu não vejo ele como centroavante. Na minha concepção, ele está muito mais para um ponta direita do que como centroavante. Eu vejo ele muito mais como um substituto do Luiz Henrique, já que parece que o Matheus Martins não está vindo bem certo, já que o Matheus Martins não está dando bem certo. Então,
eu vou colocar ele nas pontas, tá bom? Pra dizer sobre isso. Mas, por que eu coloquei? Por que eu falo do Alan? Porque o Alan, ele foi contratado pensando em ser centroavante, certo? Pensando em algum substituto de Cano. Minha concepção, ele não é substituto de Cano, certo? Minha concepção. Que é substituto de Cano, tem vários outros jogadores, certo? Então, deixando claro isso, eliminamos isso. O Fred, que está aqui também, saiu, né, do Fluminense, né? Acabou o contrato dele na metade do ano, a partir daquele jogo contra o Ceará, que foi o último jogo, o jogo de despedida, né? Eu fui no jogo que realmente foi mais importante para mim, mais impactante, que foi contra o Corinthians, né? Eu estava no Maracanã nesse dia de jogo, muito por conta do gol de Fred, né? O último gol de Fred eu vi. Enquanto isso, os caras que compraram do Ceará não viram o último gol de Fred. Alguns que estavam ali. Certo? Mas o Fred, ele teve sua importância, certo? Ele foi muito bom na manutenção da equipe inicial do Fluminense, lá para o início do ano de 2022, certo? Ele realmente foi um goleador no Fluminense em todos esses anos que estava jogando ali no time. E que bom que a gente tem Cano para falar sobre isso. Então, eu não preciso falar, eu presto muito apoio ao Fred e a tudo que ele representa no Fluminense, certo? Tirando então o Fred e o Alan, vamos comentar agora sobre os que têm contrato até 2023. Cano e Alexandre Jesus, certo? Alexandre Jesus que realmente às vezes se torna um ponta, certo? O Cano continua na área, mas o Alexandre Jesus ele vira um ponta. E às vezes o Diniz substitui o Cano pelo Alexandre Jesus, certo? Na minha concepção é muito simples. O Cano vai continuar no Fluminense. Eu acho que nenhuma insanidade vai acontecer para que o Fluminense não tenha o Cano renovado. Eu já fiz vários e vários vídeos falando sobre a renovação de Cano. Estou cansado de falar, mas é sempre bom falar. Vai ter renovação de Cano sim, tá bom? Então, não estou preocupado com isso e a gente então diminui. A métrica que eu faço justamente para centroavante são no mínimo 3 centroavantes, para ficar tranquilo, certo? Até porque centroavante pouco se machuca, porque pouco mantém contato com os jogadores. Normalmente os centroavantes eles são o último toque, então realmente ele não vai ter muito machucado. Não é à toa que o Cano entrou em quase todas as partidas, né? Não entrou em todas as partidas porque ainda tinha Fred, né? Mas, se você olhar aqui, ó, todas as partidas que ele pôde jogar como titular, ele jogou. Todas. Todas as partidas que ele pôde jogar como titular, ele jogou. Todas. Não teve uma que ele não jogou. Então, para você ver que realmente centroavante é um local específico do campo que pouco se machuca. Então, pouco precisa de jogadores ali. Então, o Cano já é um deles. O Alexandre Jesus, para mim, não é um desses, certo? O Alexandre Jesus, para mim, seria um ponta direito, certo? Mas eu coloco aqui porque, realmente, o Fernando Diniz, às vezes, vem colocando ele como centroavante, tá? O William também é 2023, sem contar com isso, né? O William também foi contratado como centroavante. E, para mim, o que eu vejo no William é que eu particularmente não gosto dele. Eu particularmente acho que ele não é tão viável como centroavante. As partidas que realmente o William fez alguma coisa no campo foi justamente nas duas pontas. Isso é muito interessante falar sobre isso. Ele é muito mais jogador de ponta do que centroavante, mas ele foi contratado como centroavante. Entendeu? Então, esse contrato até 2023 é complicado. Eu acho assim que, tipo assim, que se alguém tiver que realmente ser vendido, facilmente vai ser o William, tá?
Mas se eu contar justamente como centroavante, como ele foi contratado, então ele seria o segundo posição ali. Olha só como está sendo difícil realmente colocar a situação toda e possivelmente comprar algum jogador no centroavante, certo? Muito por conta desses erros metodológicos de compra e de venda. E por último, né, o John Kennedy, que vai ficar até 2025, certo? O John Kennedy, que hoje passa justamente por problemas comportamentais no Fluminense, certo? Desde que... Foi até engraçado, né? Que desde que ele realmente entrou em algumas comunidades e tudo mais, ele tende a ter comportamentos problemáticos, mas que realmente é muito triste. Vocês sabem disso tudo, já foi muito divulgado sobre isso tudo, é uma preocupação minha como psicólogo. Eu tomo bastante cuidado ao falar sobre isso, tanto que eu não falo quais são os problemas comportamentais e aonde surgiram, mas todo mundo aí do Fluminense reconhece as situações problemáticas que ele surgiu, certo? Com várias festinhas, com várias situaçõezinhas. Então, não é tipo assim, eu não estou falando algo que ninguém sabe, eu estou falando que é algo que todo mundo sabe. E a gente nem sabe de coisas que, por exemplo, podem ter envolvido dentro da estrutura do Fluminense. Certo? O que acontece é o seguinte. Dá para confiar? Tomara. John Kennedy é um jogador interessante? É um jogador interessante. Pode manter, por exemplo, o Lambrito para mais um ano de jogar a série, de jogar as categorias de base. Mas o que não dá é justamente para a gente reinventar o Michael pro John Kennedy. O John Kennedy precisa jogar. Então, novamente, só para finalizar aqui com alguns pontos interessantes, certo? Contratação de centroavante realmente vai ser complicado. As métricas que eu utilizo de três centroavantes, nós já temos três centroavantes. Eu queria que contratasse, por exemplo, o Davidson, mas não vai dar para contratar, certo? Eu vou ficar por aqui. Já comentei sobre isso tudo. E você acha que a gente tem que contratar mais centroavante? Você acha que não? Sobre tudo que eu falei. Eu fico por aqui. Faz o triplo C, curta, comente, compartilhe. Pense também em se inscrever no canal. Vocês estão me ajudando bastante. Eu tive um grande boom de aumento de inscritos, de comentários, de curtidas que eu nunca vi na minha vida. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.